Fala pessoal, espero que esteja tudo ótimo com você e com a sua família. Neste vídeo a gente vai falar sobre a prorrogação do auxílio emergencial que ainda está em debate no Congresso Nacional. Mas antes de entrar no assunto, antes de explicar a você, eu peço a você que dê o like no vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você será notificado todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Se possível também, deixe seu comentário lá embaixo, diga se você gostou do vídeo, se não gostou, faça críticas, sugestões. Se puder, compartilhe o vídeo, pois tem informação muito importante sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Então é isso, seja muito bem-vindo ao canal, fique à vontade e vamos ao assunto. Afinal, o auxílio emergencial será prorrogado ou não? Isso é o que todos que estão recebendo o auxílio querem saber. E eu aguardei até esse momento para poder me manifestar quanto à prorrogação do auxílio. Da mesma forma que eu fiz a primeira análise, uma análise da conjuntura política, eu afirmei aqui que seria prorrogado o auxílio emergencial e que estava sendo definido somente a quantidade de parcelas e o valor de cada parcela. Dito e feito, o auxílio emergencial foi prorrogado. Da mesma forma, com base na conjuntura política atual, eu afirmo para você, o auxílio emergencial será prorrogado. Basta saber agora decidir a quantidade de parcelas e qual o valor de cada parcela, com base na conjuntura política atual, tá? Pode ser que mude daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a dias, pode ser que mude. Mas hoje, a conjuntura política atual nos diz que o auxílio emergencial será prorrogado. E eu acho muito difícil mudar essa conjuntura política, ok? Que isso fique claro. Mas antes da gente explicar para você essa conjuntura, antes da gente fundamentar, certo? Por que eu estou afirmando que será prorrogado, é necessário a gente fazer algumas observações, porque eu vejo muita gente criticando o auxílio emergencial. Primeira observação, você tem que entender que metade desse dinheiro que o governo está gastando com o auxílio emergencial, metade, volta para os cofres públicos. Seja para o cofre da União, dos estados ou dos municípios, não importa. Metade do dinheiro volta para os cofres públicos. Por quê? Porque 99%, 95% das pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial, elas gastam todo o dinheiro que recebem. Seja com alimento, com vestuário, com medicamento, não importa. Elas gastam tudo que recebem. Simples assim. E gastando tudo que recebe, metade é imposto, pessoal. Simples assim. Então o governo, quando diz que gastou 76 bilhões de reais com auxílio emergencial, divida bem na metade, porque na verdade a outra metade já voltou para os cofres públicos ou está voltando, ok? Que isso fique claro, porque eu vejo muita gente criticando, reclamando, e você tem que entender também o seguinte, o auxílio emergencial ele está mantendo a economia aquecida. Então, embora você não esteja sendo beneficiado diretamente com o auxílio emergencial, recebendo o dinheiro, você está sendo beneficiado indiretamente, porque ele está aquecendo a economia, ok? Então, você que é comerciante, que eu já vi muito comerciante criticando, você que é dono de posto de gasolina, tem um comérciozinho no bairro, tem um material de construção, eu já vi muita gente criticando o pessoal do auxílio emergencial que está recebendo esmola do governo. Mas você está sendo beneficiado também, porque as pessoas estão gastando dinheiro no seu comércio, ok? Ou estão contratando alguém, ok? Então o dinheiro está sendo gasto, está aquecendo a economia. E esqueça, pelo amor de Deus, essa história que o povo diz que é por conta do auxílio emergencial que a inflação aumentou, a inflação está galopante. Não é por conta do auxílio emergencial, pessoal. Pelo amor de Deus, não é. O auxílio emergencial não é a causa da inflação, são outras situações. Por exemplo, o Brasil teve um superávit na balança com os Estados Unidos, na balança comercial, de 50 bilhões de dólares. É muito mais interessante para o produtor daqui exportar do que vender para o comércio local. Então isso daí também influencia na inflação. Então esqueça, o auxílio emergencial não é a causa da inflação. Pelo amor de Deus, não diga isso, ok? Então, você tem que entender que o auxílio emergencial está ajudando o país de uma forma geral, tá? Que isso fique claro, que eu vejo muita gente criticando o auxílio emergencial. Ah, mas tem muita gente que recebe que não tem direito. Eu não concordo com as pessoas que recebem que não têm direito, certo? Deveriam ser punidas.
Agora a gente não pode prejudicar 99% das pessoas que têm direito, que estão recebendo o auxílio emergencial, por causa de 1% que não tem direito e está recebendo. Simples assim, a gente não pode fazer isso, ok? Então, que fique claro aqui para você, porque eu vejo muita gente, hoje eu assisti o 3 em 1 e ali o jornalista falando, não pode, o Brasil está quebrado, etc. De onde é que vai tirar o dinheiro? Vai ter o teto de gasto, vai estourar o teto de gasto. É interessante a gente ver os políticos, os economistas e os jornalistas falando ali do teto de gastos e tudo, que não pode estourar, que o Brasil não tem dinheiro, o Brasil está quebrado, não pode mais prorrogar o auxílio emergencial. Mas para os banqueiros não existe teto de gastos. Para os banqueiros não existe limite. Esse é o problema. Então, o dinheiro não pode ser distribuído para as pessoas mais humildes. Agora, para os banqueiros, para pouquíssimas pessoas, banqueiros e investidores, pode. Não tem problema e também não tem limite. Porque o Banco Central liberou uma liquidez de 1,2 trilhão de reais para os bancos. Para os bancos que estão marcando recorde de lucros, ok? Marcando recorde de lucros. É isso que está acontecendo. Então o governo quer fechar ali a torneirinha para a população mais humilde, mas para os banqueiros, para os altos investidores, não há limite. É tanto que o teto de gastos não limita a dívida pública, não limita os juros da dívida pública de jeito nenhum, mas tem teto para a saúde, tem teto para a educação, tem teto para a segurança, transporte, mas para os bancos não há limite. Para os grandes investidores não há limites. Enquanto o governo gastou aí 76 bilhões com auxílio emergencial, você pode ter certeza que os bancos já lucraram mais de 100 bilhões de reais, ok? Mais de 100 bilhões de reais. E esse dinheiro fica nas mãos de pouquíssimas pessoas. Então, tenha essa consciência, ok? Enquanto o governo bate ali que não tem dinheiro para gastar com auxílio emergencial, para prorrogar o auxílio emergencial, mas não há limite para os banqueiros e para os grandes investidores. Sempre vai ter dinheiro para esse pessoal. E é isso que eu não concordo e você também não pode concordar. Então, por que eu estou dizendo que o auxílio emergencial será prorrogado? Com base na conjuntura política, pessoal. É simples. O governo percebeu, certo? Tanto o governo como os congressistas perceberam que distribuição de renda garante voto. Garante voto. É tanto que na primeira prorrogação, o Paulo Guedes disse que não tinha dinheiro, não tinha como prorrogar. Não tinha, ia estourar o teto de gastos, etc, etc, etc. Presidente Jair Bolsonaro, popularidade subindo por conta do auxílio emergencial, fez o quê? Prorroga. Prorroga, simples assim, certo? Prorroga e a popularidade dele aumentou mais ainda. E aí o que foi que os congressistas perceberam? Opa, aumenta a popularidade. Aumenta a popularidade. E é dito e feito. É a conjuntura política. Os congressistas perceberam que aumenta a popularidade que garante voto. E é isso que está acontecendo. Se o país tem condição de pagar ou se não tem condição de pagar, isso está sendo analisado em segundo plano. O primeiro plano é a política. O que é politicamente mais conveniente para quem está no poder? É prorrogar o auxílio. Então a gente vai prorrogar. Acabou. E a economia? E o teto de gasto? Isso aí resolve depois. Isso daí resolve depois. E é isso que vai acontecer. Você concorda com a prorrogação do auxílio? Com certeza. Com certeza eu concordo. Certo? Tem que prorrogar mesmo, porque o Paulo Guedes, a gente tem que pegar ele pela palavra, embora ele não tenha, certo? Embora ele não tenha, que ele não vale nada, mas a gente tem que pegar ele pela palavra. Ele disse que se tivesse uma segunda onda da Covid, o auxílio emergencial seria prorrogado. E a segunda onda já começou, pessoal. Tá? Porque tem gente que pensa que já está vacinado, está imune, enfim, e se aglomera mesmo muita gente. Então a segunda onda já começou. Então Paulo Guedes vá se preparando aí, porque você vai ter que cumprir com a sua palavra. Você e o presidente. Só que o presidente já quer a prorrogação. O que está sendo definido, pessoal, é só a questão do valor e da quantidade de parcelas. Só isso. A própria base do governo no Congresso concorda com a prorrogação. O que está se discutindo é a quantidade de parcelas e o valor de cada parcela. Porque o governo ele quer sair do auxílio emergencial
certo? Quer sair do auxílio emergencial e já ir para o Renda Brasil. É isso que o governo quer fazer. Ele não quer ter um Bolsa Família ali ainda na história. Então o governo quer sair do auxílio emergencial, que estava em 600, veio para 300, e não quer voltar para o Bolsa Família. Quer fazer isso aqui, quer ir direto para o Renda Brasil. É isso que o governo quer fazer. Então não dá tempo, embora o Onyx Lorenzoni tenha dito, que é outro que também não tem palavra nenhuma, não vale nada, a palavra dele não vale absolutamente nada. Ele disse que o Renda Brasil já está pronto, certo? Já está pronto. Mentira, está pronto nada. Sabe nem de onde é que vai tirar o dinheiro. Então, o que acontece? Não tem como o governo deixar de prorrogar o auxílio e continuar com Bolsa Família, porque Bolsa Família é propaganda para o PT. E eles não concordam com isso. Então, o que é que o governo quer fazer? Sair do auxílio emergencial e ir direto para o Renda Brasil. Então, para isso, precisa de mais tempo. Precisa ver de onde é que vai tirar o dinheiro, de onde é que vai garantir o pagamento do Renda Brasil. E aí, onde eu digo para você, 3 meses. Janeiro, fevereiro, março, auxílio emergencial prorrogado. Qual o valor? O governo quer 300, quer manter R$300, certo? Só que a inflação está galopante, as coisas estão bem mais caras. Então, o Congresso quer estar decidindo ali manter os R$500, que foi a proposta inicial do Congresso. Você tem que se lembrar também que a proposta inicial do governo foi de R$200. E os congressistas, os deputados, foi que disseram, R$200 é muito pouco, não dá. É 500. Aí o Jair Bolsonaro, nosso presidente, disse o quê? Opa, nem é 200, nem é 300, é 600. 600 dá para pagar. Ora, se o Paulo Guedes disse que não dava para pagar 200, e aí, de repente, deu para pagar 600. Então, quem foi que definiu o valor do auxílio? Foi o presidente, certo? Simples assim. Isso, politicamente, é muito bom. É muito bom. Da mesma forma, a prorrogação. Quem decidiu foi o governo prorrogou. Então, é a mesma coisa, a história se repete. E o governo quer manter a popularidade alta. Então, o auxílio emergencial, pessoal, será prorrogado. E você que critica o auxílio, faça uma análise maior, tá bom? Pense um pouquinho antes de criticar, porque o dinheiro do auxílio está ajudando a todos nós indiretamente. A economia está se mantendo aquecida. E não é por conta do auxílio essa inflação galopante, ok? Não é por conta do auxílio. Então, pessoal, em suma, o auxílio emergencial será prorrogado. A base do governo já apoia a prorrogação do auxílio. A oposição está a favor da prorrogação do auxílio. Já fez maioria na Câmara dos Deputados e no Senado. Agora, Rodrigo Maia está segurando. Rodrigo Maia tem o mesmo pensamento do Paulo Guedes. Eles vivem outra realidade completamente diferente do brasileiro, ok? Do brasileiro ali de classe média, do brasileiro pobre. Eles vivem em outra realidade. Eles não querem a prorrogação do auxílio. É por isso que está demorando mais ainda se resolver e se desenrolar isso. E você sabe que se o Congresso aprovar, vai para o presidente. Se por acaso o presidente vetar, vai voltar para o Congresso e o Congresso derruba o veto e de qualquer forma vai passar. Agora o presidente não vai vetar, certo? Porque se ele vetar, ele está indo contra o desejo do povo, das pessoas que estão recebendo auxílio. Então é praticamente impossível ele vetar um projeto desse, ok? Bom, esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma. Eu espero que eu tenha esclarecido, ajudado você a compreender essa situação da prorrogação do auxílio emergencial. Se puder, compartilhe o vídeo, deixe o seu like. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal. E é isso. Muitíssimo obrigado. Tenha uma ótima semana. Forte abraço, força, foco, fé e avante!